Cara, então assim, a pancreatite, o que é importante? Cara? Provavelmente, quando vocês estavam fazendo a formação de clínica, vocês já pegaram essa mudança, ou vocês estavam terminando a faculdade, vocês já pegaram essa mudança da nova classificação de pancreatite, que ela é de 2012. Embora tenha acontecido em 2012, demorou um tempo para ela pegar um tracking assim, nas publicações e para a galera começar a se adaptar. Até hoje o pessoal classifica errado pancreatite, assim. Mas, quando grave, que a gente vai falar o que é grave, 20% de mortalidade, tá? Sendo que grave são só 20% dos casos. Então, a mortalidade global é em torno de 4, 5%, tá? Isso aqui é algo de faculdade, mas basicamente é importante saber. Existe uma diferença importante na forma como a pancreatite vai se apresentar. Ela pode ser uma pancreatite edematosa ou necrosante, a gente vai ver por que isso é importante mais para frente. Só para lembrar das etiologias, tá? América Latina é interessante isso, mas assim, lá fora, a litíase biliar, embora ela seja a principal causa, ela não chega a ser tão absurdamente prevalente como na América Latina. Todo o reporte da América Latina é quase 70% biliar. Talvez porque a gente é meio ruim de fazer diagnóstico de outras causas, como medicamentosas, autoimunes, etc. e tal, tá? Álcool geralmente aparece como segunda causa, geralmente precisa ser um consumo muito importante de álcool e, sei lá, tem algumas regiões que ele é até a primeira causa, tipo, o leste europeu é a primeira causa de pancreatite e álcool lá. Hipertrigliceridemia, eu só coloco aqui para comentar a hipertrigliceridemia, porque é comum, assim, principalmente... Acho que vocês talvez já tenham esse conceito, tá? Mas, assim, a pancreatite relacionada à hipertrigliceridemia, geralmente ela requer uma hipertrigliceridemia grave, tá? Geralmente considerada acima de 1000. Tá? Acima de 1000, 15 a 20% dos pacientes com hipertrigliceridemia acima de 1000 vão fazer pancreatite. Tem uma estimativa que isso é crescente. Então, para cada 100 miligramas acima de 1000, aumenta 4% o risco. Então, 1.100 é pior do que 1.000, 1.200 é pior que 1.100, e assim vai indo, tá? É importante dizer também que, assim, embora entre 500 e 1.000 exista um relato de pancreatite, não tem uma grande certeza de que esse range aí é o grande causador, tá? Tem uma causa muito importante que a gente pensa pouco, que é o pós-CPRE, tá? É muito importante porque 10% das CPREs fazem algum grau de pancreatite. Considerando que muita CPRE é feita no hospital, pode ser que essa causa se torne ao longo dos anos aí cada vez mais prevalente, tá? Tração endoscópica é menor a chance, até cito, mas a gente vê pouco, né? Hipercalcemia pode acontecer, só coloco aqui porque às vezes o pessoal confunde, né? A hipercalcemia pode dar pancreatite aguda. E aí lá no critério de Hansen, que tem para avaliar preditor de severidade, é hipocalcemia, tá? A hipercalcemia ela acaba liberando tripsina, ativando tripsina, etc. Então ela causa. Aí quando acontece a pancreatite, o predador de gravidade é a hipocalcemia, seria o consumo do cálcio, tá? Infecções de autoimune, só para lembrar, muita gente lembra que a autoimune IgG4. IgG4 é um dos subtipos de pancreatite autoimune, tá? Ela é dividida em 2 subtipos, a depender do tipo que se é linfoplasmocitário, etc. Mas isso não importa. O que importa é que autoimune pode ser por inúmeras causas. Pode ser relacionada a doença inflamatória intestinal, pode ser relacionada a autoimune por artrite reumatoide, outras doenças autoimunes podem causar pancreatite também, tá? Drogas e outras a gente cita depois, tem algumas mais comuns, azathioprina, subalproico, etc. e tal. Não vou ficar prolongando muito nessa fase inicial, tá? Sinais e sintomas vocês já conhecem. Dor, 80% dos pacientes têm, ou seja, 20% dos doentes vão ter pancreatite sem dor, o que é algo que precisa saber, porque não exclui o diagnóstico, obviamente, tá? Você precisa de 3 desses vermelhos, então, clínica, laboratório e imagem. Você precisa de 2 dos 3, desculpa, para fazer o diagnóstico, tá? Sendo que o laboratório, a amilase lipase 3 vezes acima do limite superior da normalidade, isso aí vocês também já sabem. Em relação ao time da imagem, vocês vão ver muito cirurgião pedindo para não tomografar no começo, não tomografa no começo, porque ainda não deu para ver exatamente se vai ter complicação associada ou não vai ter complicação associada, mas às vezes pode ser o diagnóstico, tá? Então, beleza, aqui começa a aula mesmo. Lembra que eu falei que ela vai se dividir nesses 2 grupos, né? Usando a mão com o apontador aqui, ó. Pode ser edematosa ou necrosante, tá? Em alguns lugares necrotizante, tá? Qual que é a questão? Vocês vão ver que o manejo vai ser diferente a depender disso, tá? A edematosa ou a necrosante, elas podem evoluir com coleções próximas a ela.
E aí tem uma certa confusão na cabeça da galera sobre como chamar essas coleções, tá? Mas é relativamente simples. Então, se é uma pancreatite sem necrose, eu chamo de edematose, e surge uma coleção próxima ao pâncreas, é coleção peripancreática. Né? Alguns lugares de coleção fluida peripancreática. Então, é um nome, né? Coleção peripancreática, não tem o que falar. Quando essa coleção perpetua por mais de 4 semanas, ela costuma se organizar no pseudocisto. Tá? Que dá para identificar o realce na tomografia. Na necrosante é quase a mesma coisa, é uma coleção necrótica. Quando se perpetua por mais de 4 semanas, ela costuma se organizar no que o pessoal chama de Walled of Necrosis, ou WON, tá? É a famosa WON aí, famosa. Ó, então, só para vocês terem uma noção em relação à imagem, né? Então, aqui, basicamente, edema, mas você não vê, tudo bem? Você não vê uma grande alteração, uma grande heterogeneidade do parênquima, como tem aqui, tá? Então, essa seria meio que a diferença quando a gente fala de tem necrose ou não tem necrose. Né? Às vezes o pessoal confunde com isso daqui, né? Isso daqui, em teoria, a presença de gás é mais indicativo de infecção da necrose, tá? Mas a necrose é essa perda do realce do contraste aqui no tecido pancreático, tá? Aqui edematosa, aqui necrosante, aqui tem um AUON, era uma necrose que foi ao longo de, após 4 semanas, ela foi se organizando uma walled of necrosis, tá? E quando há presença de gás, em teoria, tem alguns textos que colocam como patognomônico de infecção, outros sugerem como sugestivo de infecção, tá? Mas a presença de gás geralmente é tratada como infecciosa. Aí vem uma confusão importante também que tem na literatura, que são a questão de predizer gravidade ou classificar a gravidade, tá? Quando a gente estava na faculdade, que a gente ficava tentando decorar critério de Hinson, tipo, 24 horas, 48 horas, etc, tal, admissão 48 horas, qual que era a questão? Aquilo não é classificação de gravidade. Aquilo é uma forma de prever se essa pancreatite vai ficar grave ou não vai ficar grave. Tá? Critério de Hinson, Apache, todos esses que estão aí. Eu vou mostrar no próximo slide, tá? Então, isso não é classificação de gravidade da pancreatite. A classificação de gravidade é a classificação de Atlanta de 2012, que é a disfunção orgânica. Tá? Hanson, Apache, que é preditor de gravidade. Vai ficar grave ou não vai ficar grave. Tá? Isso é uma confusão comum também que a gente vê. Tá? Então, aqui, ó, tá escrito errado, inclusive, no slide, tá? Que é predição de gravidade, tá? Predição de gravidade, você tem alguns critérios, que é os que a gente acabou de comentar. Eu só comento o BISAP porque quando eu fiz faculdade, eu não lembrava desse critério. E ele vem ganhando muito destaque na literatura, porque, igual o CURB65 na pneumonia, ele é muito simples, ele é mais beira-lei. Então, é basicamente clínico laboratório, né? O boom lá deles, né? Ureia nitrogenada, sonolência, 2 critérios de CIS, idade e diâmetro oral. Então, o diâmetro oral é primeiras 24 horas, tá? Então, assim, ele é mais simples, ele perde um pouco de sensibilidade quando compara com a Apache, principalmente, mas ele é um critério bastante específico que dá para usar a beira-lei. Isso é para prever se vai ficar grave ou não. Pode te ajudar a alocar o doente, se esse doente precisa ir para UTI ou não, tá? Beleza. Quando a gente fala de definição de gravidade, aí se o slide está correto, a gente não está mais tentando descobrir quem vai ficar grave. A gente tem um doente na nossa frente que a gente está tentando classificar. Esse doente é grave ou não é grave. Ele é manejado fora da UTI, dentro da UTI, tá? E aí, assim, se eu fosse colocar de uma forma muito simplificada, a classificação da planta revisada é disfunção orgânica. E aí eles separam em menos ou mais de 48 horas, se ela é persistente ou não, tá? Então, leve não tem disfunção orgânica, moderada tem disfunção orgânica, mas ela não dura mais de 48 horas, e severa dura mais de 48 horas. Você só vai conseguir fazer esse diagnóstico depois de 2 dias, obviamente, tá? Embora na classificação de Atlanta revisada, eles colocam a possibilidade de complicações locais, como moderada. Então, a pessoa não tem disfunção orgânica, mas ela tem uma coleção fluida peripancreática ou uma coleção necrótica peripancreática, isso já entra como moderado, tá bom? Porque essas complicações geralmente requerem um certo olhar ali mais próximo, nem sempre elas vão se resolver sozinhas, tá? Só para falar também, porque eles podiam ser muito simples, mas eles não gostam de ser simples, né? Ao invés de usar o SOFA, eles usaram a classificação de Marshall, que ninguém conhece, mas que é basicamente um SOFA que só usa 3 sistemas: respiratório, rim e cardiovascular. Então tem que ter um aumento de 2 pontos, 2 ou mais pontos do
score de Marshall para você dizer que ele teve uma disfunção orgânica. Durou mais de 48 horas, aí é grave. Durou menos de 48 horas, é moderada. Não teve disfunção orgânica pelo Marshall, 2 ou mais pontos, não era grave. Tá? Não sei que tem complicação local, que é o que a gente falou. Mais imagem. Então, imagem ela tem um papel importante. Tem essa questão do timing da imagem, que é comum mesmo. Às vezes o pessoal quer aguardar 5 dias para ver exatamente se vai ter coleção, se é moderado ou não é moderado. Às vezes, mais precoce te ajuda com o diagnóstico, tá? Especialmente se você está procurando uma causa para a pancreatite. Ela é biliar, ela não é, tá bom? Beleza, então assim, ó, como a gente falou, a coleção fluida peripancreática, se ela perdura mais de 4 semanas, ela pode virar um pseudocisto, né? Aqui tá uma foto do pseudocisto pancreático. A Waldorf necrose é o mesmo conceito, basicamente, mas é uma organização de uma coleção necrótica por mais de 4 semanas, tá bom? Geralmente ela leva esse tempo para fazer a delimitação completa, tá? Beleza, então aqui, ó, mesmo doente, fez uma pancreatite edematosa com uma coleção fluida peripancreática. Não tem alteração do realce do contraste, não parece ter necrose nesse pâncreas. Depois de 4 semanas, essa coleção desapareceu, sumiu. Pode acontecer, ótimo, né? A tendência é que isso aconteça mesmo, tá? Aqui já um outro cenário. O que aconteceu? Então, o cara fez uma coleção necrótica, tá? Olha a diferença de contrastação. E aí, nessa coleção necrótica, ela não só não desapareceu, como ela foi se organizando. Eu coloquei quase on aqui, faltou mais uma aspas, porque ela não tem completamente a diferenciação ainda, tá? Mas está virando um on aí, né? O Waldorf necrose. Beleza, aqui é o tal da necrose com gás. Lembra que eu falei? Depende do lugar que você vai ler. Aqui o cara não quis se comprometer também. Então o que ele colocou? Usualmente patognomônico, né? Pô, sacanagem. Usualmente patognomônico, né? Eu acho que eu tenho certeza, né? Então é isso. Geralmente o gás ele é considerado um grande preditor de infecção local, tá? Mas como é que você vai ter certeza? Funcionando em cultura. A gente faz isso para todo mundo, tá? Beleza. Então, agora, vamos entrar no manejo, né? Primeiro, buscar a causa, que às vezes se é biliar. Você precisa avaliar se essa biliar não está com pressão aumentada, alguma coisa nesse sentido, se é droga, você tem que retirar a droga. Então, buscar a causa é meio óbvio, né? Aí a gente vai vir com suporte intensivo ao doente grave, inflamado com pancreatite, e a terceira parte do tratamento é o tratamento das complicações locais, que são essas que a gente acabou de ver. Tá? Então, vamos lá. Tratamento da causa. Pô, litíase, vou até mostrar um estudo depois, mas assim, há uma grande discussão sobre o timing de resolver a litíase biliar. Tá? Existe uma suspeita que tem uma via biliar dilatada, com pressão alta, talvez um risco até de colodite, aí às vezes vale a pena fazer uma CPR com papilotomia. Putz, é discutível esse timing, tá? Se precisa ser urgente ou não, isso é discutível. O que não é tão discutível assim é o cara ir embora do hospital sem resolver a via biliar, porque a gente tem um estudo, eu vou mostrar depois da Poncho, tá? Assim, ele reduziu mortalidade? Não, ele reduziu recidiva. Mas é importante, porque é uma doença grave, né? Beleza, o álcool, obviamente, parar de beber, hipertrigliceridemia, aí você vai ver se é caso de plasmaférese, insulina, heparina, etc. Tá? CPRE ou ultrassom endoscópico, a gente não tem um tratamento específico para isso, a gente tem alguns trabalhos com prevenção de pancreatite na CPRE, com anti-inflamatório e tal, acho que tem aqui na aula também. Hipercalcemia, a gente vai tratar a hipercalcemia. Isso modifica a evolução da pancreatite? Não sei. É uma doença não é rara, tá, gente? É uma doença até comum, mas a pancreatite grave, ela não é extremamente comum. Então, os estudos que a gente vai começar a mostrar a partir de agora, vocês vão ver que eles não são fantásticos, tá? Infecção, tratamento da infecção, autoimune, aí sim, mas é difícil chegar nesse diagnóstico, mas quando chega, em teoria, você precisa de uma outra abordagem terapêutica, né? E droga é retirar a droga, tá bom? O álcool aumenta o risco de recorrer, a chance de recorrência de litíase é muito grande. Olha lá, por que vale a pena resolver a via biliar antes do cara voltar? 60% a 80% de recorrência. Por isso que o ponto é positivo, tá? A gente vai ver. Beleza, então agora a gente vai falar do tratamento de suporte, que é o que realmente mais importante, assim, talvez, né? Assim, o que a gente mais tem dúvida, o que a gente mais tem estudo, etc e tal. Tem esses 3 pilares aqui que são clássicos, né? Antigamente, quando eu estava na faculdade, eu aprendi que era analgesia, hidratação e jejum. Isso foi se modificando ao longo do prazo. Para esse jejum, ele vai perdendo cada vez mais essa necessidade do jejum.
A hidratação ela vai perdendo cada vez mais a intensidade da recomendação, a recomendação em relação à intensidade da hidratação. Era bizarro antigamente, 10, 15 litros, tá? E a analgesia tem a questão do opioide, a gente vai ver por aqui, acho que tem. Ó, beleza, então assim, não pode fazer meperidina porque aumenta o tônus do esfíncter de Oddi. Ninguém nunca prescreveu meperidina nessa sala, provavelmente, né? Espero que isso também nunca seja necessário. Mas, assim, qualquer opioide, em teoria, ele tem a capacidade de aumentar o tônus do esfíncter de Oddi. Isso é real, tem alguns estudos com... Antigamente era mais comum o pessoal ficar cateterizando esfíncter de Oddi, medindo pressão, tonometria de esfíncter de Oddi, tá? Então, assim, o opioide, ele aumenta esse tônus. Isso é suficiente para piorar a pancreatite, para piorar? Então, em teoria, não, tá? Então, os estudos, novamente, sempre que a gente fala de pancreatite, são estudos pequenos, tá? O maior estudo dessa meta-análise aqui da Cochrane tinha 50 doentes em cada braço. Mas em termos de evolução com complicações da pancreatite, foi idêntico, tá? Como a dor geralmente é intensa, a gente usa opioide. É uma das ferramentas mais importantes que a gente tem para manejar a dor na UTI, né? Em relação à morte também não foi diferente. Novamente aqui, o número de eventos em cada braço é muito pequeno, então eu acho que nem dá para falar nada sobre isso, mas fico satisfeito já com essa da complicação. Beleza, aí vem a questão do fluido, né? Então assim, cara, até se você for pegar revisões recentes, 2020, 2020, tem revisão 2021, revisão 2019, todas elas têm o tal do 10 ml/hora, 5 ml/hora. Cara, era porrada mesmo, tá? E aí isso aí foi começando a migrar para algo um pouco mais discutível, porque a gente começou a ver na terapia intensiva muito fluido, talvez não fosse tão bom assim, né? Muito recentemente, esse estudo, acredito que todos vocês conhecem, que é o Waterfall, os caras randomizaram, tá? Um dos poucos temas que você publica no New England com um número relativamente pequeno de pacientes é a pancreatite. Então, pancreatite... Puta, 2 anos atrás, os caras estavam publicando no New England com 100 pacientes no total, entendeu? O pessoal, pancreatite grave não é extremamente comum e simples de fazer esse estudo, então publica bem até. E aí o Waterfall, a gente sai com essa informação, é melhor dar menos volume, né? Mas menos volume quanto? Então, assim, para pegar o exemplo do Waterfall, um paciente de 70 quilos, o grupo que era agressivo, digamos assim, fazia um bolo de 1.500, 1.400, 1.500 e mantinha 2.500 em 12 horas, ou seja, 5 litros ao dia, mais o bolo dariam 6,5 litros em 24 horas. Agressivo, né? Para a gente é agressivo. Para as revisões antigas, nem é tão agressivo assim, tá? E o moderado, que ele chamou de moderado, é fazer um bolo de 750, 1.200 a cada 12, vai dar aí uns 3 litros em 24 horas, tá? O que ele viu? E aí ele ficava reavaliando, o cara poderia fazer novos bolos, ou ele poderia parar o agressivo se ele achasse, óbvio, né? Ele poderia parar o agressivo se ele achasse que estava fazendo mal. Então, reavaliava 12, 24, 48, mas o cara poderia manter isso até 3 dias. Então, ele poderia ficar até 3 dias fazendo 5 litros em 24 horas. Tá? Esse era o protocolo agressivo do Waterfall. Então, 2 perguntas eram muito importantes, tá? A primeira é, isso muda a evolução da pancreatite? Porque o que você acreditava é que hidratando pra caramba, você vai acabar jogando a inflamação embora, né? Era grande, e tem um sequestro volêmico, vocês já ouviram isso, né? Tá, então assim, aparentemente não, tá? Em termos de disfunção, evolução pior, né? Complicações da pancreatite durante a operação ou durante a internação, não teve diferença estatística entre os grupos. Agora, quando você ia olhar para fluid overload, né, então complicações volêmicas, hipervolemia, aí sim você tinha uma diferença importante, quase 4 vezes mais no grupo agressivo. Tá? Então, 20% vai ser 6%. Beleza. Agora, a partir disso daqui, é comum, então, que as pessoas não façam volume na pancreatite. Cara, não sei o que acontece. A gente ainda recebe a galera fazendo milhares de fluidos na pancreatite, entendeu? Demora um tempo, né? Acho que vocês têm essa discussão ao longo da residência, mas o tempo em que uma evidência sai da revista até o ponto em que ela chega na beira-leite pode levar anos, né? É importante vocês serem disseminadores dessa informação, tá? Os caras não perdem tempo, então logo depois do Waterfall eles jogaram isso numa meta-análise, porque já tinham outros trabalhos menores apontando a mesma coisa, meio óbvio isso até, né?
era uma recomendação muito baseada na opinião do especialista. Cara, tem uma revisão, se não me engano, eu não lembro agora se ela é do JAMA ou se ela é do New England, de 2, 3 anos atrás, o cara colocava como se fosse uma evidência no meio do texto, você tipo, dá muito fluido, assim. Aí a carta ao editor foi tipo espancando, autor. Como assim? O cara coloca isso sem evidência, etc. E tal. Bom, e já tinham essas pequenas evidências, mas que depois do waterfall ficou mais consolidado. Então, realmente, parece haver um pior desfecho em relação à mortalidade, que o waterfall não mostrou, tá? E congestão é bem claro, bem evidente. Beleza, agora vamos entrar na outra parte do tratamento de suporte, que é dieta, e talvez seja mais controverso ainda, tá? Novamente, estudo do New England com 200 doentes, só pancreatite, tá? Ou outras doenças raras também, vocês verem isso. Mas, assim, esse é um estudo em que o cara, ele desafiou aquela questão de não dar dieta no começo. Lembra que eu falei? Quando eu estava na faculdade, era analgesia, jejum e hidratação. O jejum vem caindo, né? Então, esse é o estudo que desafiou um pouco isso. Um grupo, ele passava a sonda análise integral nas primeiras 24 horas, começava a dieta nem que fosse trófica, e o outro grupo era aquela on demand, né? Conforme o cara vai aceitando, ou melhorou a dor, ou ver a barriga, parará, tá? Bom, o que esse estudo mostrou? Primeiro, é possível passar uma sonda em 24 horas da dieta, depende do hospital, né? Mas parece que às vezes é possível. E o desfecho primário, ele não teve diferença, tá? Que era principalmente infecção ou morte, tá? Então, não parece que isso foi pior, tá bom? E esse desfecho primário, eu não sei se ele é o melhor, assim, mas beleza, é algo que eles conseguiram medir e eles fizeram. Mas aí tem um outro estudo que depois, ele é pior, tá, do que esse estudo, mas talvez ele avaliou algumas coisas interessantes, por isso que eu coloco aqui. Que é esse daqui, ó. Pô, é um estudo publicado numa revista mexicana, tipo, Cirurgiones, alguma coisa assim. Mas ele avaliou uma parada que é importante pra gente, que muitas vezes a gente não dá a dieta, ou a gente para de dar a dieta por conta disso daqui, que é a intolerância alimentar, tá? Então ele avaliou um grupo que ia começar a dieta em até 8 horas e um grupo que começava em até 48 horas. E aí ele foi ver intolerância alimentar, tá? Não teve diferença entre os grupos, mas era isso, ó. Então, assim, a dor abdominal, se começava só depois de 40... se você ia mais devagar, né, até 48 horas, ou começava... Não parece ter muita diferença, assim, tá? São um pouco doentes, a revista pequena, etc e tal, mas é só porque, assim, às vezes o desfecho que a gente mede não necessariamente é aquilo que a gente quer ver, é aquilo que dá para fazer na estatística, né? Aqui talvez seja um desfecho que eu me importaria mais na hora de dar a dieta ou não. Então, acho que se eu der dieta, nas primeiras 24 horas, o cara vai morrer mais, tá? Porque o pâncreas vai ser muito estimulado, tá? Mas tudo bem, mas assim, o que importa para mim é, dá para dar dieta precoce? Parece que dá, tá? Preciso ficar dando dieta integral precoce? Parece que não é uma enorme necessidade, não é isso que vai salvar o doente, não, tá? Embora existam alguns trabalhos pequenos mostrando que dieta integral precoce em alguns subgrupos, especialmente obesos com obesidade visceral, talvez é a melhor, tá? Não guardem essa informação, que é bem... Beleza, aí vem a outra questão. Pô, mas precisa ser integral, eu não posso fazer NPT, porque o cara tá com a barriga distendida, porque não sei o que, etc e tal. Novamente, meta-análise de estudos com poucos eventos em cada braço, então é sempre muito importante dar uma olhada nisso, porque a qualidade da evidência cai bastante, heterogeneidade entre os estudos também existe, tá? E aí, olha que interessante, né? Nessa meta-análise, por que eu falo isso? Porque quando vocês forem ler revisão de pancreatite, eles colocam isso como verdade, tá? Parece que dieta interal, a sobrevida é maior do que dieta parenteral, tá? Cara, assim, uma coisa que sempre é bom lembrar em relação a isso é como que o estudo foi feito, né? Como que ele foi avaliado, porque especialmente nos estudos que não são randomizados ou que são estudos mais abertos, você tem uma dificuldade em fazer essa alocação para dieta interal versus não interal, porque cai muito na percepção do doente grave não da dieta. Então isso pode contaminar um pouco os dados, tá? O doente grave nem sempre os caras dão dieta, né? Mas beleza, aparentemente, tá? Parece haver um fator de proteção em fazer a dieta pela via interal. Qualidade da evidência eu não gosto muito, tá? E aí vem a próxima pergunta. Se eu vou fazer interal, eu vou colocar no estômago ou eu faço ela pós-pilórica, porque aí talvez se eu jogar a sonda lá depois do pâncreas, depois do esfíncter, eu não vou ficar estimulando o pâncreas. Novamente, o estudo é muito ruim, né? Assim, é vergonhoso eu ficar apresentando, mas ó, 14 e 16 em cada grupo. Novamente não teve diferença. Mas é importante talvez trazer também essa evidência com poucos pacientes, porque
quando você vai falar em infecção, mortalidade, etc., não dá para avaliar. Mas quando você vai falar em sintoma, talvez ele te mostre alguma coisa, tá? Então, realmente não teve tanta diferença em relação à recorrência da dor, ó. Tá vendo? Não parece que é relevante você dar dieta e piorar a dor. Isso é a primeira informação que eu tiro daqui, porque de 30 pacientes, 2 tiveram recorrência da dor com a dieta, tá? Mas parece que não tem muita diferença também você fazer nasogástrica ou enteral. Isso também, essa informação é muito comum em artigo de revisão. A referência é essa, é bem pequeno estudo, tá? Beleza, tipo de dieta. É um assunto que eu nem gosto de falar assim, mas às vezes vocês vão escutar alguém falar que talvez vale a pena colocar fibra, probiótico, alguma coisa assim. Para pancreatite, né? Essa aqui é uma revisão sistemática também, um monte de artigo relativamente pequeno, não tem diferença em nenhum tipo de dieta testada, uma em relação à outra, tá? Agora, quando eu vou falar de probiótico, talvez é uma informação que vale a pena vocês guardarem, porque é algo que o pessoal gosta de dar muitas vezes. E na pancreatite severa, a gente tem evidência de que piora o desfecho, tá? Então, probiótico na pancreatite grave, a gente tem um estudo, esse estudo do Lancet, que ele aumentou a mortalidade. Tá? Por que é importante, talvez, guardar essa informação? Porque esse estudo é grande, né? Assim, é tão difícil você juntar paciente e fazer trabalho a randomizade de pancreatite, os caras juntam e escolhem a pergunta probiótico, né? Pô, é difícil, né, cara? Mas, ó... por que é importante guardar essa informação? Talvez ele aumente a mortalidade na pancreatite grave. Porque recentemente saiu um trabalho no WJG com pancreatite leve, tá? Pô, eu não sei se eu teria liberado esse estudo no CEP, entendeu? Mas acho que os caras também não tinham essa noção, né? Probiótico, pancreatite leve, liberado. E aí, realmente, ele teve menos... O desfecho era tempo de internação hospitalar. Foi levemente melhor quem tomou o probiótico. Cara, é uma discussão relativamente pequena, mas assim, pode ser que isso aí vire alguma coisa na prática do dia a dia, um embrolho, assim, o pessoal fala, se a pancreatite leve, vamos dar probiótico, na grave não pode. É bom que vocês tenham escutado isso pelo menos uma vez, tá? Tem essa discussão no meio da pancreatite sobre probióticos. Tratamento medicamentoso para melhorar a pancreatite, já tentaram um monte de coisa, nada funcionou muito bem. A droga mais estudada talvez seja o octreotide, tá? A maioria dos trabalhos quase todos negativos também. Beleza, e agora a gente chega na última parte do manejo, a última parte do tratamento, que é o manejo daquelas complicações locais, tá? Que a gente mostrou no começo da aula. Então ela pode ser dermatose ou necrotizante, ambas as formas podem evoluir com coleções próximas ao pâncreas. Na edematose, eu vou chamar de coleção fluida peripancreática, que depois de 4 semanas pode se organizar no pseudocisto. E na necrosante, a coleção, eu vou chamar de uma coleção necrótica peripancreática. O nome é meio óbvio. E depois de 4 semanas, ela pode se organizar no que a gente chama de WON, ou Waldorf necrose. Em teoria, o manejo dessa complicação local grava a seguinte regra. Sempre que puder, não mexa. Tá? Não faça uma intervenção. Sempre que puder, não faça uma intervenção. Sempre que precisar fazer uma intervenção, parta da intervenção menos agressiva e menos invasiva possível. Essa é a regra, tá? A gente vai ver a evidência por trás disso. Então, na edematosa, se surge a coleção, lembra aquela tomografia que a gente mostrou? Uma coleção, depois de 4 semanas não tinha mais. Então, o que você vai fazer? Nada, você vai observar, tá? Observar. Infecção é bem rara nessa ocasião, tá bom? O pseudocistos, maior de 4 semanas, você só vai intervir quando necessário, é o que a gente acabou de falar, tá? O que acontece? Às vezes o pseudocisto pode ser gigante, cara. E aí ele pode comprimir estômago, outras alças ali, ele pode começar a dar sintoma, pode dar dor. Aí nesses casos, geralmente, você vai para drenagem. O ideal, como a gente falou, é dar menos agressiva possível para mais agressiva possível. Então, desde drenagem endoscópica, radiointervenção, a última coisa possível vai ser a abordagem cirúrgica, tá? Mesmo na abordagem cirúrgica, você vai tentar ir da menos agressiva para mais agressiva. A videolaparoscópica é melhor do que a aberta, a gente vai ver. Isso é muito importante, talvez, na necrosante. Então, é onde a gente tem mais evidência de que você não deve ficar tocando ali, tá? Em algum momento da aula, ou no final da aula, eu vou parar. Tem internet nesse computador? Vou tentar mostrar um vídeo para vocês, importante, tá? Só para entender por que não se deve fazer isso, tá? Então, ó, coleção necrótica é o que a gente falou. A necrosante, ela pode evoluir com a coleção. Inicialmente, eu vou chamar isso de coleção necrótica. Ela pode se organizar ao longo de 4 semanas para virar o ON, tá? Aqui, a chance de infecção pode ocorrer, tá? Pelo tecido necrótico ali. Em teoria, se surgir gás, aquela discussão que a gente teve, pode indicar uma infecção, tá?
Para ambas, vai ser o step-up approach, que é o que eu acabei de falar aqui para vocês. Tá? E por que eu não coloquei aqui da menos agressiva para mais agressiva? Porque esse nome se popularizou por conta desse estudo, que é o Panther, tá? Que é nada mais é do que o step-up approach. Ou seja, o cara randomizou pacientes com necrose complicada relacionada à pancreatite para fazer uma necrosectomia aberta, que era o que se fazia até então, versus uma menos invasiva, que era, começava com radiointervenção, não deu certo o vídeo laparoscopia, não deu certo necrosectomia aberta, tá? Novamente, publicação no New England com 100 doentes, né, pancreatite. Então, ó, complicações ou morte, foi muito diferente, né? Assim, cai de 69% para 40%. Mas isso é basicamente por disfunção orgânica, tá? Quando você ia ver mortalidade nos subdesfechos lá, não era diferente, tá bom? Então, o que acontece? Isso a gente vê muito na prática, por isso que a gente pede para, a gente orienta não mexer, a não ser que seja extremamente necessário, tá? Cara, assim, mexer no vespeiro ali, o paciente inflama demais. E aí, se vocês forem ler o 2012, a Atlanta, que mudou a classificação, aquela classificação que a gente apresentou, ele fala que a pancreatite ela vai ter duas fases, né? A fase SIRS, que pode ser extremamente intensa, a pior inflamação que eu já vi na vida era uma pancreatite, e a fase CARS, que seria o contrário. Então, por exemplo, seu corpo inflamou pra caramba, o seu próprio corpo fala assim, cara, essa inflamação aqui está demais, não pode inflamar desse jeito, eu vou começar a reduzir essa inflamação. Só que a forma dele reduzir a inflamação é como se ele fizesse meio que uma imunossupressão. E aí, geralmente, a fase que o doente infecta. Assim, é um conceito, tá? Não necessariamente isso é uma verdade absoluta, mas é o que se sabe. Tem uma fase hiperinflamatória e uma fase de supressão inflamatória, digamos assim, onde o doente está muito sujeito à infecção, tá? Então, assim, o que se sabe é evite mexer nesse vespeiro, porque o cara fica fazendo esse ciclo de SIRS e CARS toda vez que você mexe, tá? E nem sempre ele tolera esse hit inflamatório, que já vem num cara que provavelmente já está tendo complicações associadas, tá? Olha lá, depois os caras, todo o trabalho de pancreatite tráeo também, eles começam com P, né? Mas o resto não tem nada a ver. Então, Panther, depois Penguin, tem o Poncho, coloca P aí. Ó, então, no Penguin foi quase a mesma coisa. O que eles fizeram? Aí eles randomizaram para tratamento endoscópico ou a necrosectomia cirúrgica. A necrosectomia cirúrgica é tão ruim, você pode escolher qualquer outro tratamento e fazer um trial e vai dar positivo. Porque ela inflama demais. Então, assim, evitar a cirurgia mesmo do pâncreas, evitar, tá? Novamente, a grande diferença ela é levada não pela mortalidade, tá? Ela é levada muito em consideração pelo surgimento de novas disfunções orgânicas, tá? E aí tem esse que é um pouco mais recente, também do New England 2021, New England 100 doentes, né? Pancreatite. Loucura, né? Ó, necrose infectada. Então, aqui, eu estou falando de outro cenário, tá? Então, qual é o cenário aqui? Aquela tomografia que a gente mostrou lá no começo, eu tenho uma necrose cheia de gás. O pessoal discute se isso é sempre infecção ou não, mas que, em teoria, a gente considera como infecção. Então, não estou falando de necrose complicada, coleção peripancreática necrótica, estou falando de necrose infectada, tá? Necrose infectada. Drenar imediatamente, isso é uma conduta que eu aprendi que era correta. Necrose infectada você não pode aguardar, é antibiótico e dreno, tá? Eu aprendi assim, tá? Drenar imediata era até 24 horas. Qual era a outra conduta? Aguardar ou organizar, porque a coleção necrótica peripancreática, ao longo de 4 semanas, ela começa a se organizar na WON, né? Wallet of Necrose. No vídeo, eu acho que vocês vão entender melhor por quê. Então, por que o pessoal falava aguardar ou organizar? Porque, cara, mesmo quando é só drenagem, se não está organizado, é um inferno, entendeu? Então, os caras falaram, pô, necrose infectada, eu vou drenar ou eu dou antibiótico e espero? Isso aqui pode levar semanas, certo? Assim, na minha cabeça, a conduta correta era essa daqui. Cara, não deu diferença em relação aos desfechos mortalidade, tá? Mas quem esperou organizar, olha que informação interessante, né? Talvez, para você, não sei se... Essa galera que aguardou organizar, operou metade do outro grupo. Porque quando você drena um negócio que é completamente amorfo ali, cara, isso vai espalhar, vai infectar, vai dar
brida, pô, é horrível, é horrível. Então, só o fato de você, nós estamos falando de necrose infectada, mais uma vez, né? Então, o fato de você aguardar diante da necrose infectada também é melhor, aparentemente, tá? Não vai modificar o desfecho grosso aqui, mas o cara vai precisar operar muito menos. Metade dos pacientes precisaram ir para necrosectomia. É uma informação importante, tá? New England também esse. Acho que a gente está chegando no final. Aqui agora a gente está falando sobre recidivas, né? Então, o cara teve uma pancreatite biliar, por exemplo, esse aqui é aquele estudo que a gente comentou já no começo. Melhor não sair, ele precisa sair do hospital colecistectomizado. Você já ouviu falar isso, né? Não pode deixar ele para casa assim. Então, recorrência 60% a 80% em alguns meses. E o cara que teve uma doença grave, ele não pode se dar o luxo de ter uma nova recorrência. Esse é o trabalho que mostrou isso, tá? Uma redução importante quando você fazia a redução da recidiva, tá? A mortalidade ou readmissão. Quando você fazia na mesma internação. Então, sim, é uma evidência mesmo, tá? Cara, agora a gente começa a entrar um pouco... Assim, esse estudo também é profilaxia. Lembra que a gente falou do pancreatite pós-CPR, 10% pós-CPR vão fazer pancreatite, e que isso tudo não tem um tratamento, mas tem algumas formas de prevenir, talvez, isso, tá? A mais comum é o anti-inflamatório retal, tá? Isso vem um pouco desse estudo. Tem estudo com indometacina, tem estudo com diclofenaco, que aí tem algumas outras drogas no estudo, mas o mais comum é indometacina ou diclofenaco, tá? Tem mais estudo. Novamente, são estudos relativamente pequenos, tinha 20 em cada braço, mas foi interessante. Ele fez um grupo oral placebo, um grupo oral diclofenaco, retal diclofenaco, IM diclofenaco e EV diclofenaco, tá? Por que não tinha retal placebo? Porque é sacanagem. Né? Mas o retal diclofenaco foi melhor do que todos os outros grupos. Tá? Então, assim, isso é em termos de reduzir a possibilidade de fazer pancreatite pós uma CPRE. Tá? Pancreatite pós-CPRE, novamente, 10%. Tem série que fala em 15%. Então, é algo que a gente precisa ficar atento. Por quê? Porque, às vezes a gente tem um paciente com pancreatite e indicação de CPRE. Então, vale a pena você pesar o risco-benefício de fazer naquele momento. Isso, tá? E agora, talvez, o último pilar de controvérsia da pancreatite, que é antibiótico, né? Então, isso é a briga. Na minha época, né? É raro falar isso, né? Tô ficando velho mesmo, cara. Ó, na minha época, a gente escutava o quê? Necrose maior do que 30%, carbapenema. Vocês já escutaram isso? Pelo menos balança a cabeça aí, finge que isso Não, isso era isso era um dogma. Se a necrose é grande, ela é extensa, você dá o carbapenêmico, não porque o cara está infectado, mas porque a chance de infectar é muito grande. Então você dava quando a necrose era extensa, tá? Qual é o problema? Cara, pancreatite com necrose extensa vai ficar internado semanas a meses. Ninguém sabia quando começava e quando tirava isso. O cara ficava lá, 40 dias com carbapenêmico. Era uma loucura essa parada. E aí, como não existia evidência em cima disso, isso caiu. Certo? Isso caiu. E depois começaram a surgir alguns trabalhos com profilaxia menores também, nada relevante, tá? Mas aqui tem uma meta-análise da Cochrane mostrando que não, que isso não era suficiente para reduzir a mortalidade, tá bom? Foi daqui, basicamente, que eles começaram a mudar essa indicação. Se você olhar, ele até tem uma puxadinha para cá, mas muito em relação a estudos que eram menores, tá? Os estudos maiores, eles são bem mais neutros, tá bom? Então, faça o antibiótico profilaxia baseado no tamanho ou na extensão da necrose? Não. Tá? Beleza. Agora, quando está infectado, que aí é aquela questão do gás na coleção peripancreática, que a gente mostrou na coleção necrótica peripancreática, o gás que alguns autores afirmam como patognomônico, outros sugerem, né? Aí, qual antibiótico eu uso? Atualmente, não existe uma discussão na medicina se eu vou dar esse ou aquele. É sempre carbapenêmico, né? Isso vem um pouco desses estudos de penetração. Agora, assim, o que tem realmente desses estudos? Então, esse é um estudo, talvez o mais famoso, mas ele avaliou só o tazocin. Ele penetra na necrose, só que quando ele compara com o paciente é um pouco menor, mas é óbvio, né? Isso a gente já esperava. Agora, isso é terapêutico ou não? Aparentemente, ele alcança níveis terapêuticos na necrose também, o tazocin. Aí tem um que avaliou cefepime versus meropenem. O meropenem é muito melhor em chegar à concentração na necrose. Beleza. Mas antes, se você olhar, ele fala, ambos os antibióticos penetraram de forma insuficiente na necrose. Então, não é que tipo assim, nossa, o meropenem é o melhor de todos os três, tá?
É claro que isso aqui eu coloco mais como provocação, porque é algo que a gente não discute dentro da literatura e que não tem esse embasamento científico todo assim. A penetração do meropenem não é fantástica na necrose. Ela é um pouco melhor que a do cefepime. Tem uma grande comparação com o palocine. Por que a gente está falando dessas 3 drogas? Tá? Antipseudomonas. Tá? Isso daí é meio que um consenso de especialista, também não tem essa evidência. Mas, em teoria, quando você tem uma necrose infectada, o que se sugere é que você cubra pseudomonas. Tá bom? Esse aqui é um trabalho mais recente que ele, cara, assim, ele é uma revisão. Ele não é um trabalho, ele, na verdade, não é um ensaio, tá? Mas nessa revisão, o que ele coloca é que as drogas não carbapenêmicas, mas antipseudomonas, como tazocin e cefepime, são apropriados e podem servir como poupador de carbapenêmico nesse cenário. Tá? Elas conseguem alcançar nível na necrose. Tá? A discussão se uma vai ter maior nível ou não, aí é outra história. Tá? Mas talvez possa fazer sentido naquele doente em que você não tem tanta certeza assim que essa necrose está infectada. Porque você vai gastar o carbapenêmico agora, que esse cara pode ficar semanas a mês internado, outras infecções podem ocorrer. Talvez se a sua certeza não é tão grande, talvez você nem devesse estar dando antibiótico. Mas se você ficar nessa síndrome de bico, pode não sair. Pode ser um poupador de carbapenêmico com uma internação prolongada. Tá? Estamos acabando. Então, ó, antibiótico. Se não tem necrose, não. Necrose sem infecção, não. Né? Profilaxia, não. Cara, eu não coloquei aqui, né? Foi mal, mas tem um trabalho, já ouviram falar de descontaminação seletiva do trato, vocês já devem ter feito revisão sobre isso, discussão sobre isso, tem um trabalho muito legal do ano passado sobre descontaminação seletiva do trato. Existem vários trabalhos tendendo a positivo, alguns realmente positivos, e é aquela coisa que é positivo e ninguém usa, né? Talvez porque, assim, os esquemas são muito heterogêneos. Esse último estudo, por exemplo, fez um esquema que eu não gosto muito, que ele combinou a descontaminação seletiva oral com venose. Não sei se vocês chegaram a ver como que era o esquema, mas ele usava antibiótico oral e venoso para fazer a descontaminação do trato. E ele tendeu a positivo. Se você olhar mais para a análise bayesiana, ele é positivo, digamos assim, tá? Qual que é a questão? A gente tem um trabalho para pancreatite também com poucos doentes, né? Assim, para pancreatite até um número usual, assim, 100 doentes, tá? E é um trabalho positivo. Então, só para, caso vocês ouçam falar, tá bom? Devia ter colocado aqui, foi mal. E aí, probióticos não, é aquilo que a gente mostrou, né? Especialmente a gente falando aqui de pancreatite grave. Agora, recentemente saiu alguma coisa sobre pancreatite leve, talvez pancreatite leve não importa pra gente muito, né? Não TI, né? Mas aumenta a mortalidade, vamos ficar atento, tá? E aí, necrose com infecção, sim. Carbapenêmico, essa dúvida. A gente acabou de falar, tá? É o que está na literatura. Se você não quiser que ninguém olhe torto para você, provavelmente você vai prescrever. Mas outros antibióticos conseguem atingir nível na necrose. Tá? Cara, esse é o último slide. Meio que um resumo de tudo que tem no artigo de revisão. Eu coloco aqui porque para dizer que é o último slide, mas assim, não dá para falar isso numa aula, é muita coisa, tá? Mas eu só quero mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. Ele faz uma diferenciação de gravidade aqui, ó, leve, moderada e severa, né? E a diferença é a persistência de disfunção orgânica. Então, esse é um bom ponto de lembrar, essa classificação. Existem preditores de gravidade, existe a classificação de gravidade da Atlanta 2012 revisada, tá? Sempre que você tem uma complicação, né, óbvio, você vai manejar conforme severidade, mas sempre que você tem uma complicação, você vai fazer o procedimento do menos agressivo para o mais agressivo. Esse talvez é o que precisa realmente guardar. Sempre que ficar na dúvida diante de uma pancreatite com complicação local, se precisa mexer na complicação local, não mexe. Se você está na dúvida, é melhor não mexer. Tá? Se você tem muita certeza que precisa mexer, beleza. Chama a galera e tal, etc. Até tudo se tem uma complicação que realmente está causando uma complicação importante, etc. Geralmente, quando mexe, é bem complicado o pós-op, tá? Vou mostrar só para acabar o vídeo para vocês. Deixa eu ver se... Por que é importante não mexer? Por que aquele trabalho da necrose infectada, o pessoal esperou... Necrose infectada, o pessoal esperou organizar para drenar, tá? Esse aqui? Isso. Não. O que vai aparecer aqui provavelmente é o da endoscópica, mas tudo bem, não tem problema. Eu acho que é esse aqui. É um vídeo grande, obviamente, cirurgião querendo mostrar o que ele fez, né?
Mas, assim, o que é importante, né? Então, ele entrou com endoscópio, tinha uma coleção lá. Não é importante. E tinha uma complicação lá e ele foi fazer uma drenagem transgástrica, via endoscopia, né? Da necrose. Vou passando aqui, tá, gente? Porque realmente, ó, vai começar e beleza. Até agora tá quase tudo bem, né? Aí começa a vir uma meleca, e aí, tipo, putz, o que aconteceu aqui, né? Tá só abrindo ainda, tá? Agora que ele vai abrir mesmo, né? Deixa eu tirar esse negócio. Eu tô mostrando isso aqui porque é importante vocês verem um aspecto. Ó, isso aqui é meio que a coleção necrótica peripancreática, tá? Alguns pontos, tá, gente? Deixa eu voltar aqui. Primeiro, não é que a cirurgia é ruim por ser ruim, não, tá? Qual que é a questão? Na hora que entra ali no reto peritônio, não dá para identificar nada. É um monte dessa gororoba aqui, ó. E aí você não sabe o que é vaso, o que é... Você não dá para saber nada, entendeu? Ali o cirurgião vai lavar e vai sobrar o que sobrou, tá? Não dá para saber o que vai acontecer ali. Fora isso, isso aqui estava, em teoria, se organizando, em teoria contido, e aqui é endoscópico, tá? Mas cirúrgico, aí vai para tudo que é canto, entendeu? Então, assim, você começa, além de fazer o ritmo inflamatório, você começa a gerar futuras aderências, futuras complicações cirúrgicas, tá? Uma outra coisa importante, deixa eu continuar aqui um pouco, que eu ia falar para vocês, para terminar, é o seguinte, deixa eu ver se vai ter uma área que vai ficar acho que tem uma hora que começa a sair um pouco mais, uma coleção um pouco mais cinzenta. Tá vendo isso aqui, ó? Aqui, ó, bem aqui, tá vendo? Essa parte mais cinzenta. O que acontece? Às vezes, digamos que, beleza, tinha uma coleção necrótica peripancreática, em algum momento vocês decidiram que era legal levar para a radiointervenção e botar o dreno. Ok, não é um crime, tá? Especialmente se já organizou, ok. Aí você, putz, 3 semanas de pancreatite, a barriga não melhora, distendido, de lado, o cara fazendo febre todo dia, ninguém sabe o que está acontecendo e o dreno começa a sair essa parada, entendeu? É quase invariável do pessoal considerar isso como infecção. Só que provavelmente isso aqui é necrose mesmo. Não só necrose pancreática, como necrose das estruturas adjacentes. Que isso aí vai realmente liquefazendo tudo que está ali naquela região, tá? Então é importante não confundir o aspecto do dreno, porque por mais que seja pus, ele não é infecção, né? Pus é debris leucocitário, vocês sabem disso. Mas o dreno purulento, ou o dreno acinzentado, ou o dreno achocolatado aqui, é necrose. Tá? Necrose inflamatória. Não necessariamente isso aqui é infecção, tá? Mas é uma causa comum aí de preocupação, tá? Mas é isso, gente. Dúvidas? Não que também eu tenha uma grande experiência com a pancreatite grave, como falei para vocês, não é algo que a gente vê todos os dias, tá? Mas o que eu posso dizer que mais me marca no manejo da pancreatite grave, certamente, é quando mexem lá. Assim, aí, putz, cara, é horrível. Assim. A mortalidade é muito alta, a disfunção orgânica é muito frequente. Geralmente você faz para melhorar e piora tudo. Assim. Então, se puder segurar, segura. Assim. Que te motivaria a mexer? Cara, assim, quase sempre a gente indicava quando era infecção. Puta, tá infectado. Porque assim, o que acontece? A evolução natural é o cara com aquela barriga super distendida. Né? Vale lembrar que pancreatite é uma das causas importantes de hipertensão intraabdominal. Tá? Então, às vezes a disfunção orgânica pode ser da hipertensão intraabdominal. É uma das causas de drenagem, por exemplo. Né? Então, mas a causa clássica seria a infecção. Depois que saiu o trabalho do New England, que na infecção eles aguardavam organizar, putz, cara, você tem que estar muito seguro de que aquilo ali é a causa dos males do doente. Quando eu falo causa dos males, cara, uma hipertensão intraabdominal que você não consegue... Hipertensão intraabdominal já entra em outro cenário, é uma indicação um pouco mais clara, né? Mas, digamos assim, putz, essa infecção está descontrolada, eu não estou conseguindo tratar a infecção, o cara está muito distendido, clinicamente péssimo, piorando todas as disfunções.
Aí você, putz, será que se drenar isso aqui na radiointervenção, aliviar um pouco a barriga, tirar esse conteúdo inflamatório? Porque a questão é a seguinte, você fica entre deixar organizado um conteúdo que é altamente inflamatório lá dentro também, gerador de citocina. Então, por isso que antigamente, por exemplo, infecção não era uma discussão. Por isso que antigamente o cara piorava e todo mundo ia para a necrosectomia. Porque o racional é, cara, eu preciso tirar essa parada aqui de dentro. Rato morto aqui de dentro da barriga, né? Mas eu confesso que cada vez mais eu tendo a segurar. É muito comum o pessoal, tipo, naquele caso que não vai para frente, querer indicar. Isso eu sou contra. Assim, cara, o caso não vai para frente, o cara não, PCR não cai, febre todo dia, barriga distendidona, o cara tá lá, não consegue dar comida pela via interal e tal. É muito comum os caras darem, sei lá, 1, 2, 3 semanas, o cara não melhorou, pô, vocês não vão operar? Aí o cirurgião começa a se sentir mal, vai lá e opera, o cara morre. Tá? Então, tipo assim, esse caso de, vamos operar porque ele não melhora, eu sou contra. Assim. Demora, cara, demora semanas o negócio. 4 semanas para organizar o negócio. Para resolver, então, entendeu? É paciente que fica internado 3 meses no hospital. É claro que a gente está falando de um subgrupo da pancreatite virável, né? Mas assim, putz, é difícil de falar isso. Acho que a principal indicação cirúrgica seria... Cirúrgica não necessariamente, você pode resolver isso de outras formas. Tem um trabalho legal, não está aqui na aula também, porque ele é mais para hipertensão intraabdominal. Mas que os caras tratavam hipertensão intraabdominal na pancreatite com neostigmina. A pia cai, porque quase todo mundo evacua. Putz, mas ele nem está mexendo no compartimento principal, que seria o extraluminal. Entendeu? Então, assim, o que eu estou dizendo é, existem várias formas de se manejar a pia, mas talvez ainda seja a indicação mais frequente de abordar. E quando eu digo abordar, principalmente radiointervenção, na step up, tá? Mas cirúrgico mesmo é rápido. Aí fica muito... Quando a gente viu aquele trabalho que espera ou opera logo, né? Espera ou drena logo, desculpa, e viu quem que precisou necrosectomia anos depois, mesmo quem você esperava, 25% precisou de necrosectomia. Então, não estou dizendo que eu sou contra a necrosectomia. A questão da necrosectomia, é o time da necrosectomia. Eu falei, pô, o cara está 2 meses, o negócio está super organizado, não reduz, e ele tem complicações locais, aí beleza. Então, quem que eu indicaria? Timing tardio. Complicação não resolvida no time tardio. Acho que é uma boa indicação. Então, assim, 25% dos caras que você esperou organizar virou necrosectomia. 1 a cada 4. Os caras que você só drenou, metade da necrosectomia. Então, não é que a necrosectomia tem que ser abolida da medicina. Ela vai ser necessária para muitos doentes. O que a gente está discutindo é timing. Tá? Então, timing precoce nunca. De preferência, né? Não vou dizer nunca. Beleza? No ombro, eu tive 2 experiências assim, que endoscópico para tentar resolver, ele fica trocando, ele fica tirando, e assim, foram 8 meses, a paciente complicou e internou. É isso mesmo, assim, o ombro, é múltiplas abordagens? Assim, especialmente quando aborda um pouco mais precoce, ele costuma, o que a gente falou, né? Mexer no que não está organizado é sempre pior, a pior coisa possível, né? E é muito comum a galera não ter paciência de esperar organizar. Tá? Mas mesmo quando ele está organizado, não deixa de ser uma coleção necrótica. E essa região do reto peritônio, você tira e reforma, Isso pode acontecer mesmo, tá? Então, múltiplas abordagens, múltiplas drenagens podem ser necessárias. Dizer que é comum, eu não tenho nem prática para dizer se é comum ou não, sabe? Porque realmente é uma complicação relativamente incomum. Tá? Não que seja raro, mas é uma doença incomum, uma manifestação incomum. Isso, tá? Mas pode ser necessário. Já vi esses casos que ficam drenando eternamente. Aí você vê o cara, putz, ele tá super bem, sabe? Tipo assim, drenou, passou o furacão, depois de um tempo o cara ficou super bem, foi pra enfermaria. Daqui a um mês pede a vaga dele de novo. Aí, rema tudo de novo, o cara vai pra enfermaria. Daqui 2 meses pede a vaga do cara de novo. Esse cara tá internado ainda, tá? Tá lá. Drenando uma vez por mês, de vez em quando vai pra UTI e volta. Por isso, talvez é importante tentar poupar o carbapenêmico dele. É muito possível que ele vá precisar em algum momento. Então, é importante não gastar precoce. Beleza? Dúvidas? Valeu. Obrigada. Muito obrigada. Valeu. É qualquer coisa que você avisa. A outra a gente